Você já percebeu como, às vezes, a vida parece perder o brilho? Não é só cansaço. Não é só tristeza passageira. É aquele peso silencioso que se arrasta pelos dias, como se o tempo tivesse perdido a cor e cada passo exigisse uma força que você já não encontra dentro de si. Esse vazio não se explica em uma frase curta, nem se resolve com um simples "levanta a cabeça". Quem já sentiu sabe. É uma batalha que acontece dentro da mente e do coração. Uma luta invisível que muitos carregam em silêncio. Mas aqui está uma verdade. Por mais esmagador que isso pareça, existe caminho. E não é um caminho mágico, rápido ou superficial. É um processo. É reaprender a viver quando tudo dentro de você insiste em parar. O primeiro passo é reconhecer sem se julgar. Muita gente sofre porque acredita que estar nesse estado é sinal de fraqueza, como se fosse culpa sua sentir o peso. Mas isso não é fraqueza. Isso é humano. Até os maiores pensadores da história passaram por períodos de desânimo profundo. Aristóteles falava de uma melancolia que parecia acompanhar as mentes mais brilhantes. Jung falava do perigo de reprimir sentimentos que pedem atenção. Ou seja, não é só você. E não, isso não te define. O segundo passo é criar pequenos movimentos, mesmo quando tudo dentro de você diz para não se mover. Parece paradoxal, mas é assim que funciona. O corpo parado alimenta a mente parada, e a mente parada reforça o corpo paralisado. A saída muitas vezes começa em gestos quase insignificantes: arrumar a cama, tomar um banho, caminhar alguns minutos. O cérebro reage ao movimento, ainda que pequeno, e pouco a pouco abre frestas de energia. Outro ponto crucial é observar os pensamentos sem acreditar em todos eles. Quando estamos nesse estado, a mente se torna um tribunal cruel, cheio de acusações. Você não vale nada, nunca vai dar certo, ninguém se importa. Mas aqui está a chave. Pensamento não é sentença. Pensamento é apenas pensamento. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. Se você conseguir dar um passo atrás e olhar para essas vozes internas, como nuvens que passam, em vez de verdades absolutas, começa a ganhar espaço para respirar. E não subestime o poder da rotina e dos rituais simples. Pode parecer bobagem, mas estabelecer horários para dormir, acordar, se alimentar e até criar momentos de pausa com um chá, uma música calma, uma leitura curta, reorganiza lentamente a mente. O caos interno pede ordem externa. E muitas vezes é criando ordem em pequenas coisas que você reconstrói a ordem nas grandes. Há também o elemento da conexão. Um dos efeitos mais cruéis desse estado é a vontade de se isolar. O problema é que quanto mais você se fecha, mais a sensação de vazio cresce. E aqui não falo de estar rodeado de multidões ou forçar sorrisos. Às vezes, basta uma única pessoa, alguém de confiança, com quem você possa ser honesto sem medo de julgamento. Abrir esse canal já quebra parte do peso. Por fim, existe algo que vai além do prático: reencontrar significado. Muitas vezes, esse estado aparece quando a vida perde o porquê. Quando o trabalho, os estudos, as relações, tudo parece mecânico. Recuperar sentido não é fácil, mas é essencial. Pode vir de um projeto criativo, de ajudar alguém, de aprender algo novo, de buscar uma espiritualidade, de se reconectar com algo maior que você mesmo. O vazio não é apenas dor, é também um pedido por propósito. Enfrentar a depressão não é vencer de uma vez por todas. É caminhar, mesmo devagar. É não se cobrar para correr quando o corpo só consegue andar. É aceitar os dias ruins sem desistir dos dias bons que ainda podem vir. E talvez o mais importante, você não está sozinho nessa estrada. Existe saída, existe reconstrução, existe vida depois do peso. O processo pode ser lento, mas cada passo é prova de que você ainda está aqui. E isso já é uma vitória silenciosa. Existe uma armadilha silenciosa em quem enfrenta esse peso.
acreditar que nada mudará. Esse pensamento se infiltra como veneno, repetindo-se em silêncio até parecer verdade. Mas toda verdade precisa ser testada. Será que é realmente impossível mudar? Ou será que essa é apenas a voz do estado em que você se encontra agora, uma lente distorcida que faz você acreditar que o horizonte acabou? Aqui entra uma das lições mais antigas da filosofia. Tudo é movimento. Nada permanece igual para sempre. A dor, assim como a alegria, não é fixa. Ela se transforma. E se você duvida disso, basta olhar para trás. Quantas situações você acreditou que seriam eternas e hoje parecem distantes? Assim também é com esse estado. Ele parece definitivo quando se está dentro dele, mas é transitório quando se olha de fora. O grande desafio é atravessar o tempo da espera. A mente quer soluções imediatas. Quer acordar amanhã já leve, já motivado, já curado. Mas esse processo não é assim. É como uma ferida. Não fecha de um dia para o outro, mas precisa ser cuidada diariamente. O problema é que muita gente desiste de cuidar porque não vê progresso rápido. Mas pense, se você deixar uma planta sem água porque ela não cresceu em uma semana, ela morre. O mesmo vale para sua mente. A paciência é parte da cura. Um caminho essencial é reescrever a narrativa interna. Quando você repete para si mesmo frases como "eu não consigo", "nunca vai mudar", "eu sou um fracasso", está fortalecendo um roteiro que só alimenta o vazio. Mas quando você troca por "eu ainda estou aprendendo", "isso é uma fase", "eu já superei outras coisas antes", algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é auto-engano. É lembrar-se de que sua história não se resume ao capítulo atual. Além disso, existe a importância de cuidar do corpo para sustentar a mente. Parece óbvio, mas muitas vezes é esquecido. Alimentação irregular, noites mal dormidas, falta de movimento. Tudo isso intensifica a escuridão mental. O corpo e a mente não são inimigos, são aliados. Quando você cuida de um, o outro sente. Isso não significa dieta perfeita ou academia todos os dias. Significa começar com o básico: hidratar-se, dormir em horários consistentes, expor-se ao sol, caminhar em ambientes abertos. Pequenos ajustes físicos podem abrir espaço mental. Outro pilar fundamental é resgatar o contato com o presente. O peso costuma nascer do excesso de passado ou de futuro. O passado cobra lembranças e arrependimentos. O futuro pressiona com medos e incertezas. O presente, no entanto, é mais leve. Exercícios simples de respiração, observar o que está à sua volta, sentir o corpo no momento atual, tudo isso funciona como âncora. É como segurar uma corda que impede você de ser arrastado pelas correntes invisíveis. Também é importante falar da comparação constante, uma das grandes fontes de sofrimento hoje. As redes sociais criaram um palco onde todos parecem felizes, ricos, produtivos e perfeitos. E quando você olha para a sua própria vida, em comparação, ela parece menor. Mas aqui está o ponto. Essa comparação é injusta, porque você está vendo o palco do outro e os bastidores da sua vida. É como comparar o brilho de uma peça de teatro com os cabos e os fios escondidos atrás do cenário. Libertar-se dessa comparação não é simples, mas começa reconhecendo que ela é ilusória. Cada pessoa tem seu tempo, sua dor, sua luta, que não aparece na superfície. Por fim, existe a questão da esperança ativa. Não basta esperar que as coisas mudem sozinhas. Esperança real não é passividade, é ação lenta e consistente. É fazer hoje algo pequeno que aponta para um amanhã diferente. É escrever uma linha em um diário. É caminhar 5 minutos. É ligar para alguém. É começar um projeto mesmo sem vontade. A esperança é como uma chama. Se você não proteger e alimentar, apaga. Mas se você coloca combustível todos os dias, mesmo pouco, ela cresce. Enfrentar esse peso é um processo feito de repetições. Não é sobre um grande gesto que muda tudo, mas sobre pequenos gestos que se acumulam.
Não é sobre nunca mais sentir tristeza, mas sobre aprender a não se afogar nela. E lembre-se, o simples fato de você ainda estar buscando respostas já é prova de que existe dentro de você algo que não desistiu. E isso é maior do que você imagina. Muitas vezes o que aprisiona uma pessoa não é a intensidade da dor, mas a sensação de que ela não tem utilidade, de que viver não possui função. Essa percepção se infiltra no cotidiano como uma névoa pesada e torna as tarefas simples em montanhas impossíveis. É aqui que a filosofia, a prática e a psicologia convergem. Dar sentido ao que se faz, mesmo que pequeno, é uma das chaves para transformar a vida. Não se trata de esperar por um propósito grandioso que desça dos céus, mas de enxergar significado em gestos aparentemente banais. Preparar um alimento, escrever algumas linhas, cuidar de algo vivo, organizar um espaço, ligar para alguém. O valor não está apenas no resultado final, mas na disciplina de colocar energia em algo fora da própria mente. O trabalho, por exemplo, costuma ser uma arena contraditória. Para muitos, é fonte de pressão, cobranças e expectativas sufocantes. Mas para outros, é justamente o que os manteve de pé em momentos de escuridão. Porque havia uma estrutura, um motivo para sair da cama, um compromisso que não dependia apenas da vontade. Quando se enfrenta um período de peso, é natural querer fugir de tudo, abandonar rotinas e responsabilidades. Mas essa fuga total pode ser armadilha. O esforço está em encontrar equilíbrio, não se sobrecarregar, mas também não se isolar a ponto de cortar os vínculos que ainda sustentam a vida. Muitas vezes, a simples decisão de cumprir pequenas obrigações já é um ato de resistência contra o vazio. No campo das relações, a situação se torna ainda mais delicada. Quem enfrenta esse tipo de dor costuma sentir que ninguém entende, que qualquer tentativa de explicar gera julgamentos ou respostas simplistas. É frustrante quando alguém reduz tudo a frases prontas, como levanta a cabeça ou pensa positivo. O resultado é o afastamento, o silêncio, a solidão. Mas aqui entra uma verdade incômoda. Ainda que o mundo não compreenda totalmente, é preciso escolher algumas pessoas com quem compartilhar, mesmo que pouco. Às vezes não se trata de abrir toda a alma, mas de admitir pequenas coisas. Hoje não estou bem. Preciso de companhia. Gostaria apenas de conversar. A vulnerabilidade controlada pode salvar, porque conecta. E a conexão, ainda que mínima, impede que a mente crie a ilusão de que se está completamente só no universo. Outro aspecto essencial é o ambiente em que se vive. Lugares desorganizados, escuros e caóticos reforçam a sensação interna de desordem. O espaço ao redor é um reflexo do espaço interior, mas também é ferramenta para transformá-lo. Arrumar um quarto, abrir janelas, colocar música, trazer cores, acender uma vela. Tudo isso pode parecer irrelevante diante de uma dor gigante, mas são gestos simbólicos que dizem à mente: ainda há vida, ainda há beleza, ainda há ordem possível. O ambiente externo funciona como espelho, e ao moldá-lo, a pessoa envia mensagens silenciosas para si mesma. No entanto, talvez o ponto mais profundo seja aprender a lidar com a autocrítica implacável. Quando alguém se sente preso nesse peso, a mente se torna o maior inimigo, repetindo erros do passado, cobrando perfeição impossível, lembrando fracassos, comparando-se com padrões inalcançáveis. Esse diálogo interno precisa ser desafiado, não com agressividade, mas com firmeza. Quando surge o pensamento "você não presta", a resposta pode ser: isso é apenas uma frase, não é uma sentença. Quando aparece a acusação, "você nunca vai mudar", pode-se responder: o futuro ainda não aconteceu, e eu posso construir. Esse treinamento não elimina a dor de imediato, mas cria espaço para respirar dentro dela. É preciso também considerar a importância da rotina espiritual, não no sentido necessariamente religioso,
mas no sentido de cultivar aquilo que transcende o imediato. Para uns pode ser a oração, para outros a meditação, para outros ainda, o contato com a natureza. O essencial é entender que existe algo além do ciclo repetitivo da mente. Quando se levanta os olhos para algo maior, seja o céu estrelado, seja o som do mar, seja uma leitura inspiradora, o fardo interno perde parte de sua força. A espiritualidade, em qualquer forma saudável, é a lembrança de que não se está reduzido ao próprio sofrimento. Há também o aspecto de se permitir falhar no caminho da recuperação. Muitas pessoas acreditam que, para melhorar, precisam seguir um plano perfeito, levantar cedo todos os dias, praticar exercícios, manter disciplina férrea. Mas a realidade é que haverá dias em que nada será cumprido, em que a cama será refúgio, em que a energia será mínima. E tudo bem. Isso não apaga os progressos dos outros dias. A melhora é como uma escada longa. Às vezes se sobe 2 degraus, às vezes se desce 1. Mas o importante é continuar no movimento de subir. O erro está em acreditar que cada escorregão invalida toda a caminhada. Não invalida. Não cancela. Faz parte. Por fim, existe a prática de celebrar conquistas mínimas. Quem enfrenta a depressão costuma ignorar completamente o que fez de bom, porque tudo parece pouco. Mas caminhar 10 minutos, tomar um banho em horário regular, terminar uma tarefa pequena, isso já é vitória. Marcar essas pequenas vitórias é crucial, porque o cérebro precisa aprender novamente a reconhecer valor em cada gesto. É como reacender a percepção de que viver não é feito apenas de grandes marcos, mas de pequenas construções diárias. Assim, enfrentar essa condição não é sobre uma fórmula milagrosa, mas sobre resistir ao vazio com passos curtos, sobre organizar a mente através de ações pequenas e consistentes, sobre aprender a caminhar em meio à tempestade, mesmo sem visibilidade total. É reconhecer que o processo não é linear, mas que cada esforço tem peso. E, acima de tudo, é lembrar que ainda há algo em você que não desistiu, algo que ainda busca, algo que, mesmo cansado, continua respirando e esperando. Esse algo é o ponto de partida, e já basta. Enfrentar um estado depressivo não significa acordar um dia e simplesmente estar curado. Significa construir, dia após dia, a musculatura emocional que sustenta o corpo, mesmo quando a mente grita que não há saída. Essa musculatura se fortalece com pequenos gestos. Caminhar quando o corpo pede inércia. Comer quando a vontade é se perder na fome ou no excesso. Ligar para alguém quando a mente insiste em isolamento. É nessas ações quase invisíveis que se encontra a verdadeira força. A batalha não é contra o mundo, é contra o cansaço interno. Contra a voz que insiste em repetir que nada adianta. Cada vez que você se levanta mesmo sem energia, você prova que essa voz não tem a última palavra. Outro ponto decisivo é aprender a se permitir sentir, sem deixar que o sentir se torne prisão. Muitos caem no erro de acreditar que precisam negar a dor, fingir alegria, sorrir para não incomodar. Mas negar não cura. É legítimo chorar. É legítimo se sentir pesado, é legítimo admitir fragilidade. O que não se pode é permitir que isso vire identidade permanente. Você não é sua dor, você é alguém passando por um período de dor. Essa distinção é fundamental. A dor é parte da experiência, mas não é a definição da sua existência. Quando você aprende a se olhar com compaixão, sem julgamento, abre caminho para tratar a si mesmo como trataria um amigo querido, com paciência, cuidado e estímulo. A ciência mostra que o corpo e a mente são inseparáveis. Por isso, cuidar do corpo é também cuidar da mente. A prática de exercícios físicos, mesmo leves, como caminhadas, alongamentos ou danças em casa, libera substâncias que equilibram o cérebro. Não é mágica, é biologia. A alimentação equilibrada, rica em nutrientes, tem efeito semelhante. Dormir em horários mais regulares ajuda a estabilizar emoções.
O corpo funciona como um aliado silencioso. Quando você o cuida, ele devolve clareza à mente. O contrário também é verdadeiro. Quando você o abandona, a mente perde forças mais rápido. Por isso, cada escolha física é também um ato de autocuidado emocional. É igualmente importante redefinir expectativas. A depressão se alimenta de comparações injustas, olhar para outros e sentir que estão vivendo melhor, mais felizes, mais produtivos. A verdade é que cada um carrega sua batalha invisível. Comparar-se com a superfície do outro é uma armadilha que corrói ainda mais. A medida justa é olhar para si mesmo ontem, não para os outros hoje. Pergunte: hoje dei um passo a mais do que ontem? Hoje fiz algo que antes não conseguia? Se sim, houve progresso. A vitória está em superar a si mesmo, não em disputar com o mundo.